Prontinho. Gente, vamos lá. Hoje, então, é praticamente a nossa última aula em questão do conteúdo geral do primeiro bimestre, tá? Então, a gente vai finalizar hoje falando sobre o papel em si e acabando o nosso cartão de visita com a parte prática. Então, separei aqui um conteúdo que eu vou mandar para vocês também, junto com os e-books, para vocês estudarem, falando sobre a fabricação do papel. Em sala de aula, a gente conseguiu assistir o vídeo lá do Bora Ver, que ele fala sobre a fabricação do papel em si, né? Todo mundo conseguiu ver. Tem gente entrando aqui, peraí, deixa eu admitir, porque como eu entrei depois, agora eu tenho que ficar admitindo a galera para entrar. Pronto. Então, vocês viram mais ou menos como é feito o papel, desde a sua fabricação lá, bonitinho, até a finalização do processo todo. Viram que a matéria-prima é o eucalipto, que o que eles extraem lá do eucalipto é a celulose, certo? E aí, com essa base de celulose ali, vai ficar uma matéria fibrosa, e vai ter uma composição de água aí de quase 100%, 97%, 98% de água, e o restante de celulose, mais todos os componentes e agentes químicos, e aí depois ela vai passar na esteira lá bonitinha, vai secar, certo? Até aí todo mundo lembra, né? Sim. Sim. Vou mandar de novo o link da fabricação do papel lá no nosso grupo para vocês refrescarem a memória, tá? Mas aqui o que eu separei para vocês são algumas estruturas mais teóricas de como que é feito aí a matéria-prima, tá? Então, a gente tem que relembrar que o papel em si, ele é constituído de uma trama. E a trama são aquelas fibras bem fininhas lá entrelaçadas, como se ela fosse um conjunto lá, um crochê, tá? Linha por linha, fazendo uma trama. Então a gente pensa que são essas fibras de celulose se encaixando, se entrelaçando e formando assim o papel, tá? Ela tem algumas partes. Lembra que a gente aprendeu o que é lâmina, o que é folha. E quando a gente fala o que é folha, a gente tem uma folha de um lado, outra folha do outro, certo? No caso da fabricação do papel, uma folha sempre vai ser mais porosa do que a outra folha. A outra folha vai ser um pouco mais lisa. Vocês vão relembrar lá no vídeo de produção que o papel vai numa esteira, né? Ali a celulose vai numa esteira com bastante água e essa esteira vai retirando a umidade e a água ali. O contato da celulose mais os componentes químicos na esteira vai formar a folha mais porosa, tá? Porque ele está em contato com a esteira. A parte de cima, a outra folha, ela vai ser uma folha mais lisa, porque ela não vai ter contato com nada, por enquanto. Então, essa é a diferença. Vocês sempre vão pegar uma folha na mão e ver que uma é mais porosa do que a outra, tá? Quando eu falo de porosidade, nada mais eu estou falando do que furinhos, ondulações. Quando a gente pode até dar um exemplo mais chulo, tá? A nossa pele, a nossa cutis, a pele do rosto. Para quem teve espinha e tudo mais, você vê que fica uns buraquinhos. Isso é a porosidade da pele, ou seja, ali os buraquinhos onde a pele também respira. Cravo, espinha, isso é um poro, certo? Então vocês sempre vão pensar em furinhos, em parte em que o papel está respirando. É a mesma coisa. Porosidade é a mesma coisa associada à nossa pele, tá? Tá ok até aqui? Sim. Beleza. Ok. Deixa eu admitir. Hã? Comendo um polvilho aqui que eu tô com fome. Vamos voltar então. Beleza. Então, dentro disso daqui, a gente vai relembrar um pouquinho
Meu mouse não tá me obedecendo. Pronto. Aqui, como eu falei para vocês, ela vai aí sobre uma tela que é plana e ela funciona como essa peneira. Por isso que o lado que fica com essa mesa plana é mais poroso, porque ela vai perder essa composição de água. Ela apresenta até 99,5% de água na sua composição. E aí, quando a gente vai ver depois dos cilindros aquecidos lá, aqueles cilindros que vão passando por cima da matéria-prima, ela chega a estar com 4 a 7% de água da saída dessa máquina. Depois que vai lá para aquele rolo jumbo, aquelas bobinas que a gente viu que ela pode ir até a estratosfera e tudo mais, aí ela vai ficar com, em média, 0,5% de umidade. Dependendo do clima, dependendo do ambiente, o papel, ele adere, ele tem uma facilidade, né? Ah, o povo tá entrando, legal. Tem uma facilidade para consumir aí o líquido. Tanto que quando a gente... Oi, Gi. Vou perguntar uma coisa, você desativou o modo que o pessoal tem que pedir para participar? Que eu tô autorizando todo mundo aqui. Pode autorizar, Gi. Beleza, valeu. Obrigado pelo apoio. Mas... Então, aí você vai ver que o papel em si, se você deixa num ambiente muito úmido, pega uma folha de sulfite e deixa no banheiro quando você for tomar banho. Você vai ver que o papel ele vai se enrugar, porque ele consome a água, né? A celulose, aí ela consome a água. Tanto que ela é extraída de uma árvore, ou seja, a árvore consome a água. A mesma coisa o papel. Então a gente tem que estar muito atento em relação também ao armazenamento desses materiais aí, na gráfica principalmente. Os ambientes têm que ser ventilados, os ambientes têm que ser bacanas, justamente para que esse material não pegue umidade, beleza? Aí a gente vai para a direção das fibras do papel. A gente tem duas direções básicas. Pensa lá naquele rolo chumbo, tá? Que a gente viu que a matéria-prima está sendo em volta a esse rolo aqui. Que ele vai lá até a estratosfera e tudo mais, certo? Nós temos dois tipos de corte. O corte na direção da fabricação e o corte ali perpendicular à direção da fabricação. O que quer dizer isso, professor? A imagem aqui ela é bem ilustrativa. Então você vê a tesoura cortando na direção da fabricação do papel e essa tesoura aqui cortando de forma perpendicular da fabricação do papel. Tá, mas o que isso quer dizer, professor? Quer dizer que, dependendo do corte do papel, você vai ter um papel mais rígido ou não, tá? Por isso que quando os materiais são cortados, e vocês vão ver até lá no vídeo, ele é cortado praticamente nessa direção perpendicular da fabricação, na maioria das vezes, tá? Vocês podem até rever lá e vocês vão ver que são esses cortes aqui do A0 lá sendo feitos, tá? Se eu cortar dessa forma aqui, as fibras, elas tendem a aí ser mais quebradiças do que o normal. Então, coloquei aqui embaixo para vocês verem, ó. As fibras tendem a se alinhar paralelamente à direção da fabricação. O efeito direcional desse processo de secagem, maior encolhimento na direção aí transversal da diretória, seguida pela contínua, provocam fenômenos de tensão que afetam a estrutura do papel. Então, coloquei alguns tópicos aqui, ó. Rasga facilmente na direção de fabricação. Então, se a gente cortar o papel dessa forma, ele rasga muito mais fácil do que nessa forma aqui, tá? Eu não falei para vocês o nome, né? Vamos lá. Uma é longitudinal, que corresponde ao comprimento, e a outra é transversal, que corresponde à diagonal, tá? A longitudinal é o meu comprimento e a minha transversal aqui é a diagonal, ok?
De boa? Aí tem essas características. Se eu for na longitudinal, que é a primeira lá, ó, o que que vai ocorrer? Ele vai possuir maior rigidez e resistência à tração na direção da fabricação. Sofre variações dimensionais com as mudanças de umidade, que eu falei para vocês também. Ele contrai mais na direção transversal da folha, possui maior resistência às dobras duplas, quando a gente vai fazer ali a montagem de livreto canoa, que a gente só faz o vinco ou a dobra dupla. Então, isso daqui possui maior resistência. Por que que eu preciso entender isso? Justamente porque você pode escolher aí qual que é a forma de recorte da sua matéria-prima, dependendo do seu material. Eu quero um material mais rígido, então eu vou ter um corte transversal. Ok? Tranquilo? Alguém fez pergunta aí? Não? Não. Nossa, agora que eu vi, o Lucas colocou Lucas Zica. Meu Deus do céu. Porque eu levanto. Só por Jesus, viu? A minha cabeça aqui não faz giro hoje, então não tem que Tem a cara do Lucas isso, viu? Meu Deus. Tem que ser Taboão da Serra, viu? Amo vocês, gente. Saudade. Vamos lá. Meu mouse tá muito ruim, cara. Agora vai. Bom, além de ter essas duas direções de corte, então o papel em si, ele contém as duas faces que a gente chama de folha, certo? E foi o que eu expliquei para vocês. O lado mais áspero e o lado menos áspero, ou seja, o lado mais poroso e o lado menos poroso, tá? E aí aqui tá explicando que é o processo de secagem lá da suspensão fibrosa, que foi mais ou menos o que eu falei para vocês já no início da aula, tá? Isso explica porque o lado inferior da folha, o lado da tela lá, é mais poroso do que o lado superior, mais áspero e tem capacidade de absorção de tintas de impressão. O que que isso quer dizer, professor? Quer dizer que o lado mais poroso ele absorve muito mais as tintas de impressão, ok? Porque ele tem mais furinhos, certo? Então, dependendo do seu projeto, é legal que você indique também a face da folha que você quer que imprima esse material. No caso das impressões 4x0, é uma boa a gente colocar aí qual que é o lado que a gente quer da folha para imprimir esse projeto, tá? O outro lado da folha a gente chama de lado bailarino, tá? Ele possui uma estrutura mais fechadinha, porque no balanço do busão, ele foi se ajeitando, quem ficou embaixo ficou pior e quem ficou em cima ficou de boa, tá? Então ele é o lado bailarino e essa estrutura fica mais fechadinha e tem uma aparência, uma superfície menos áspera, proporcionando melhor impressão. Se eu tenho um lado que é poroso e tem mais absorção de tinta, e um lado que é menos poroso e tem menos absorção de tinta, depende muito do seu projeto para saber aonde que você vai imprimir aí dos lados se for 4x0. Aqui tá falando, ó, o meu lado bailarino, eu tenho uma impressão de muito maior qualidade do que o meu lado da tela, tá? Porque se eu tenho uma absorção de tinta muito maior, a tinta carrega mais. Então eu posso ter oscilação de cor também, tá? No lado bailarino, não. Se essa estrutura tá mais fechadinha, aí ele absorve menos pigmento e fica com uma amostra mais correta daquilo que eu tô querendo imprimir. Ok? Ok.
Fechou. Agora a gente vai para os formatos de papel que vocês já viram, mas eu vou colocar aqui para vocês os outros formatos para vocês conhecerem, tá? Aqui a gente tem o formato do A, que é o formato que a gente aprendeu, tá? A gente vai chamar ele de série A. E ele vai do A0 a tarefas de entenderem, de saberem, de dividirem e de multiplicarem aí os tamanhos dessa atividade aqui, né? Então, é só mais para vocês relembrarem. E abaixo eu coloquei aqui para vocês verem os outros tipos de série. A gente tem a série 2B, 2A, série A e série AM, tá? Esses tamanhos aqui variam de país para país também. O país que mais utiliza a série A somos nós, Brasil. Outros países, como a Alemanha, por exemplo, utilizam o formato 2A. E assim vai diferenciando aí por países, tá? Mas a maioria das vezes os formatos eles são mais enquadrados na série A. E aí a gente vai chamar eles de, tem aqui BB, AA, A0 e AM, tá? O BB e o AA, a gente nomeia eles como 2B e 2A, tá? A gente não chama eles de BB e nem de AA. Aqui tem uma explicação bem tranquila para quais formatos eles se destinam. Então, a gente vai ver que na série B e na série C é reservado mais para confecção de artigos, envelopes. A B é destinada aí à confecção de pasta e alguns classificadores, tá? Ok. Então, a gente tem aqui os tamanhos, tá? O 2A é de 76 por 112. O 2B é de 66 por 96 e o AM é de 87 por 114. Isso daqui é só para vocês entenderem, tá? Não precisa se preocupar, ficar decorando isso daqui, não precisa, tá? O que a gente vai mais pegar é o formato da série A, ok? Esses formatos aqui, ó, eles se comportam de outra forma. É meio, 1/4, 1/8, 16, 12, quer dizer, 16, 32, tá? Então, ele vai se corresponder a frações, que é diferente do A0, o A1, A2, o A3, ok? Temos outros formatos também. Quem nunca ouviu falar do papel almaço ou nunca fez aí um trabalho no papel almaço, né? Ele tem um tamanho específico de 33 por 44, papel ofício, papel carta, papel Momandarum, cartolina, papelão. Então, esses daqui a gente já utilizou bastante, né? Para o almaço, a cartolina, o papelão, a gente já usou bastante em trabalho de escola. Aí a gente vai para as características físicas do papel. A gramatura, a gente já conversou, já ensinei para vocês o que é, tá? É o peso do papel expresso em gramas, mas não lá ele recortado já. Ele na sua qualidade total, A0. Qual que é a gramatura desse A0? Aí 250 gramas, 150 gramas. Então é a espessura do papel, tá? O cartão é uma folha muito mais espessa de papel, fabricada diretamente na máquina cilíndrica. O meu filho acabou de pegar meu biscoito. Então aqui vocês têm... aqui vocês têm... Ele veio no colo da mãe e meteu a mãozona no meu biscoito. Uou. Aqui, então, a gente tem a gramatura mais qualificada como a prensagem de 2 papéis. Ela pode ser fabricada ali na esteira já com uma proporção maior de celulose, e aí as máquinas vão calcular como que é o esquema lá da gramatura do papel. Ou a gente pode fazer essa prensagem, essa colagem de papel, como acontece nas pastas aí, no papelão, na cartolina, no papel cartão. São colagens de vários papéis que dão aquela gramatura, tá?
Lembra quando a gente falou de empastamento na questão dos acabamentos gráficos? É quase que a mesma coisa. Para algumas gramaturas, se faz um tipo de empastamento, um tipo de colagem, um tipo de prensagem para fazer com que o papel fique naquela gramatura, tá? A gente colocou aqui, ó, usa-se o termo cartão e papelão se a folha de papel for aí maior do que 225 gramas, tá? Fora isso, não. Então, bora lá para a rigidez da folha. É diferente de gramatura, tá? Quando eu falo de rigidez, eu falo aí da questão do corte também. Lembra transversal e longitudinal. Se eu vou no transversal, a minha rigidez da folha, ela é muito maior do que na longitudinal, tá? Então a gente entende aí rigidez como resistência da folha. Lembra que quando eu dei o cartão de visita, o meu cartão de visita para vocês, eu pedi para vocês apertarem com o dedo polegar e o indicador e ver que ele dobrava? Então aquilo a gente chama de rigidez, tá? A gente não tá vendo a espessura do cartão, que seria a gramatura. A gente tá vendo aí a capacidade dele ter uma resistência, tá? Então, isso é a rigidez, ok? Ok. Deu uma Eu tô mordida. chorando, não tem condições agora. Tá chorando Meu Deus, por eu quê, Gi? também. É o Péricles? Essa música é Ai, muito meu boa. Deus, essa música não dá. Nossa, minha aula tá ótima, né? Vamos lá. Grau de absorção da folha. Quando a gente fala desse grau de absorção da folha, a gente tá falando da característica dela consumir o líquido, a tinta, o pigmento, tá? Grau de colagem é o que eu falei sobre empastamento. É como essas fibras aí vão fazer para colar uma na outra. Acho que acabou aqui. A aspereza é a questão da textura da folha, tá? Da superfície da folha. Então a gente pode ter a aspereza, que é diferente da porosidade. A aspereza é a textura em si. A porosidade, por si só, são aqueles furinhos lá na trama, tudo bonitinho, ok? E o acabamento, vocês... Professor, essa questão de aspereza e porosidade vai ter prova e se tiver vai cair essas coisas? Ah, o que você acha, Lucas? É porque é muito complexo, né? Muito termo, muita coisa aí, tudo muito parecido. Não tá entendendo? Pouco. Fica tranquilo, isso daqui não cai na prova, tá? Aleluia. Algumas coisinhas caem, mas eu vou falar para vocês o que vai cair. Eu vou dar na semana que vem a gente vai fazer a revisão Boa, valeu. de todo o Professor. conteúdo, desde lá do primeiro dia. Professor, Oi, mas quando vai ser as provas? já falo para vocês também no final da aula, Tá, tá bom? tá bom. Acabamento. Lembra que tem uma substância lá na composição que faz com que a folha tenha uma brancura, que a gente chama? O acabamento, a gente pode ligar essa brancura também. Dentro do processo químico, a produção vai colocar reagentes ali que vão dar diferentes tipos de acabamento. Lembra que eu levei para vocês também, e vocês puderam aí tocar nas folhas em si, nos papéis, e cada um tinha um tipo de acabamento. Um era dourado, o outro tinha textura, o outro não, o outro era branco, o outro era amarelo, o outro era preto. Então, são vários tipos de acabamento que podem fazer com que o papel tenha essa versatilidade, tá? E nisso a gente pode citar até mesmo a cartolina que a gente ia comprar. Não comprava uma azul, uma rosa, uma verde, uma branca. Isso é um tipo de acabamento, é a pigmentação da folha. Ela não passa ali por uma impressão para ter aquela cor, é na própria fabricação dela. A gente vai para os principais tipos de papel, e eu vou falar do papel
Ai, cadê? E do papel... Eu vou passar por ele. Que é o papel de post-it, tá? Que a gente chama de super bond. Mas eu vou passar por ele. Os papéis de post-it, ele tem o acabamento colorido também. Então, ali é na própria parte de produção do papel que ele vai receber a pigmentação e não na impressão, tá? Então, vamos lá. Papel jornal. Eu vou falar alguns tipos de papéis aqui mais utilizados dentro da produção gráfica, tá? O papel jornal, ele é um pouco diferente, porque ele é produzido com uma pasta mecânica e ele acaba sendo mais quebradiço. Se você rasgar um papel jornal, você vai ver que ele tem muito mais tramas aparentes do que um offset, do que o cut size, tá? Então ele vai ter uma coloração também diferente, ele não tem aquele reagente químico de brancura do papel cut size. Ele é fabricado em bobinas ou folhas avulsas aí nessas dimensões que eu mostrei para vocês, no formato 2B e no formato 2A. E ele tem essas gramaturas específicas de 45, de 50, de 52, que é a mesma gramatura aí da folha de caderno que a gente viu lá atrás do nosso caderno, lá quando a gente falou, certo? Depois a gente vai ver os tipos de impressoras, que o papel jornal ele é impresso numa impressora rotativa, mas lá no segundo bimestre a gente vai conhecer os tipos de impressora para vocês entenderem. O papel offset ou cut size, que a gente chamou, então ele é produzido numa pasta química, 100% de celulose branqueada, e ele é bem colado, com alta alvura, com revestimento, então ele também é apto a receber essa molhagem aí da tinta no sistema offset, que é um sistema de impressão, por isso que ele foi nomeado como papel offset, e ele tem essas gramaturas aí, tá? Essas são as mais usadas para impressão de livros, revistas, folhetos, que é de 70, 75, 80, 90. Mas a gente tem o papel offset também um pouquinho mais grosso, tá? Só que o papel sulfite, o papel offset ou cut size, na maioria das vezes vai ter essas gramaturas aí, tá? Para que eu uso o papel offset? Para fazer timbrado, para fazer papel carta, né? Para fazer aí caderno, para fazer livro, para fazer revista, para fazer cartaz. Então, tem uma série de usabilidades aí do papel offset. Papel acetinado, a gente tem aí também nos formatos 2A e 2B, na gramatura de 10 a 150, e ele tem uma pasta química também branca e é prensado também, então tem várias coisas aí. Ele tem um bom índice de brilho, de lisura. Lisura, quando eu falo, é um termo que a gente fala de ser liso, tá? Do papel ser bem liso, não ter um grau de porosidade elevado. Então isso quer dizer lisura. Papel Bíblia, não preciso nem falar, né? Aí, uma única coisa que tem diferente do papel Bíblia é que ela tem uma carga mineral e que aumenta a opacidade. Se você pegar o papel da Bíblia, você vai ver que você consegue ver as letrinhas na folha do verso, né? Então, isso daí é uma carga mineral que aumenta a opacidade do papel. Aí a gente tem o papel bofante ou bofão, que ele é francês, por isso que a gente está falando desse jeito. E ele também é conhecido como papel peso de pluma, tá? Ou papel volumoso. Ele é incorporado e fofo, ele não é acetinado, ou seja, ele não tem brilho, né? Ele possui um acabamento mais áspero. E é utilizado aí na impressão de livro. Papel vegetal, todo mundo já usou papel vegetal para fazer mapa na escola, né? A maioria das vezes a gente pegava o papel vegetal lá e desenhava os mapas em geografia lá e entregava para o professor. Então vocês já conhecem um pouquinho do papel vegetal. Ele tem uma gramatura aí de 30 a 100 gramas. O papel colchê, que é o nosso queridinho, é o mais utilizado. Primeiro ainda, eu acho que, do que o cut size. O colchê está muito presente nos materiais promocionais.
A maioria das vezes a gente imprime praticamente quase que todos os materiais promocionais em papel crochê. E aí vocês vão ver várias gramaturas, as principais gramaturas são de 75 a 180, então ele tem que ter uma gramatura maior do que a cut size, mas ele também tem gramaturas um pouco maiores, 220, 250, 300, tá? Ele pode chegar até 350 com empastamento. E aí, alguns outros aqui eu vou passar, que é só para vocês conhecerem, Forward Post, Western Post. Esse daqui é legal, que é o papel bond, que eu estava falando para vocês, ou papel super bond, que nada mais é do que o papel post-it. E aí esse papel post-it aí a gente usa em várias coisas, né? Ele é bem coladinho e ele tem aí cor como azul, rosa, verde, né? Amarelo. E ele também é usado para fabricação de envelopes, de talão de nota e assim vai, ok? Tem várias gramaturas aí também. Papel imprensa, papel craft. O craft você vai ver que também é feito para embalagem, para saco, né, para envelope. E ele tem o craft branco, o natural, que é aquele meio pardo, né? E também tem o... qual que é o nome? O amarelado. Tem esse também, tá? Então, esses são alguns tipos de papéis aí que vocês precisam conhecer. Vou abaixar aqui, depois vocês dão uma lida no resto, mas é muito legal para a gente falar desse cartão duplex e do triplex. O que significa isso? O cartão duplex, ele tem duas faces de papel, ou seja, ele é colado, tá? Esse papel tem uma gramatura muito maior, tanto que você vai ver aqui que ele pode ser de 200 a 600 gramas, tá? Então ele pode ser bem espesso. O triplex são 3 vezes, então ele tem um forro, ele tem um miolo e ele tem um verso. E aí a gente pode ter ele na gramatura também, aí bem maior, também seguindo aí as diretrizes do duplex, tá? E, professor, isso daqui é quais bom para materiais- cartão de visita. Boa, isso Opa, que eu ia desculpa, Lucas. perguntar. Eu ia Pode perguntar falar. eu ia perguntar justamente quais eram os materiais que, né, as peças ou produtos que Aplicabilidade, né? Aplicabilidade, exato. Beleza. Ele é utilizado muito para cartão de visita ainda, tá? Você até pode ver lá no meu material de acabamentos gráficos que eu coloquei aquele material que vai o relevo americano ou o relevo seco. Na maioria das vezes ele é um cartão duplex para fazer com que ali não tenha quebras no papel, tá? Então você pode usar ele para isso, pode usar também para postais, que também é bem legal, para convites. Então esse papel é bem rígido, tá? E aí pode usar para outros tipos de coisas também, dependendo da sua usabilidade aí, ok? Perfeito, obrigado. De nada. Bom, depois a gente vai para a tipografia, mas ainda não é o momento. Ok. A parte de papel fechou, tá? Agora a gente vai para o nosso acabamento do cartão de visita, ok? Professor, Dúvidas de papel? sim, o papel moeda, que é o que é usado para imprimir o dinheiro, ele é só usado só para isso mesmo, né? Ele é fabricado exclusivamente para a impressão do dinheiro. Tanto que só o banco imprime papel moeda. E aí não tem tipo uma descrição. O nome dele é papel moeda mesmo e ponto. O nome dele é papel moeda, né? Mas ele tem celulose ali como a sua matéria-prima também. Só que tem outras características químicas e no processo de impressão que dão a ele ali uma rastreabilidade, né? Então as pessoas conseguem ver no sistema de impressão nuances ali de segurança, né? Mas isso é no processo de impressão, não na fabricação do papel. Não na fabricação do papel, ok. Exato. Tá muito Ok. ligado
com aquele convite, não, aquele ingresso que eu levei para vocês na aula? Lembro. Então, tá muito ligado com isso. O que acontece no papel moeda é que aquela impressão, por exemplo, quando eu trabalhava no McDonald's, a gente tinha uma canetinha ou tinha uma luzinha que via ali a parte translúcida da nota, e no meio da nota, não sei se vocês já tiraram aquele fiozinho preto que tinha na nota de R$50, né? Não tem mais, mas era um sistema de segurança, porque tinham duas faces de papel colada e aquilo ficava no meio da nota. Era um sistema de segurança também para a produção, né? Antifraude aí. Também tem relevo e baixo relevo nas notas, dá para vocês perceberem. A textura da nota muda em alguns aspectos, em alguns lugares. Então, tudo isso tem muito a ver com o sistema de segurança no processo de impressão. Beleza, Roberto? Beleza, professor. Obrigada. Fechou. Mais alguma dúvida, galera? Não. Me lembrei do episódio do La Casa de Papel, que ele falou, pô, mano, vamos lá, vamos imprimir o nosso dinheiro e pronto, não precisa assaltar o Banco da Espanha, né? Eu esqueci o nome dele falando. O Denver. O Denver, né? Seria muito fácil, né? Pra gente já descolar qualquer problema. Vamos imprimir Sai na impressora lá. Nossa, seria ótimo, né? Eu queria ter uma gráfica dessa. Nossa, queria. Bom, estão vendo minha tela aqui, o Illustrator? Sim. Yes, sir. Não, Eu tô Sim. vendo. agora tô. Do Maurício sempre tem delay, né? Fazer o quê, professor? São os atritos. Bora lá. Se Olha, vocês Rô, quiserem eu tô abrir o vendo de agora a aula do vocês, professor. Eu não vou conseguir, professor. Meu irmão tá usando o computador. joga ele pela janela. Minha mãe me mata. Ah, o meu tá no outro computador. Depois eu Não, posso chamar você sua irmã. Isso é conselho que se dê? É coisa de quem não tem irmão, né? Eu tenho 3, por isso que eu já joguei todos eles. Meu Na Deus verdade, do céu, não. Deus me tenho livre de um 3. irmão Nós desse, somos em viu? 3, né? Eu sou o do meio, sempre mais o do meio sempre mais sofre. Gente, eu vamos preciso lá. dizer que eu tô muito orgulhosa de ter conseguido fazer a margem de segurança e a sangria, sério. Meus parabéns. Eu fiz na aula passada, assim que ele falou com ela, eu já fui correndo fazer, porque senão eu ia esquecer. Beleza. Aí eu já deixei pronto, eu fiz o cartão de visita. Boa. Vocês são todos falsos, que ninguém se inscreveu no canal no YouTube. Tô avaliando. Eu me inscrevi, tá? Eu me inscrevi, viu? Desde o primeiro vídeo. Todos Eu falsos. também. Tô vendo, tem Fala dois todos inscritos não, hein, só até agora. O professor? resto ninguém se Eu inscreveu. assisti o vídeo inteiro e me inscrevi lá, ainda curti. Eu só não Porque, deixei né? comentário. Vou gerar um Excel para quem se inscreveu. Bom, enfim. A gente já fez a parte da frente e o verso. Então, a capa e a contracapa. Então, na maioria das vezes, a capa a gente utiliza o logo, né, o site, o nome da empresa e pode até colocar um nicho, ou seja, o que você atua, ou você pode colocar também aí o seu slogan, né? E no verso, os seus contatos, mais o seu login, aí a gente acabou colocando o QR Code. Agora, qual que é o processo? A gente vai fazer a máscara de verniz, que é um tipo de acabamento que a gente utiliza para dar mais nobreza ao nosso material, tá? Mas como que eu faço isso? Então, vamos lá. Eu já deixei o cartão bem alinhadinho. Então, eu tenho o meu fundo aqui, né, o meu background, ou o meu BG, que eu posso chamar. Aí, bem alinhadinho. Já tá tudo alinhadinho. Então, fechou. Aí, o que eu posso fazer? Nossa, mas deixa eu alinhar isso daqui que tá torto.
Eu acho que eu mexi. Nossa, tava bem torto mesmo, né? Pronto. Na minha camada aqui das Queria margens... falar, não, mas ainda tá torto, hein? Hã? Queria falar, não, mas ainda tá torto. Tá, né? O nicho aqui, ó. Ó, porque ele tem um espaço aqui, ó. Usa a ferramenta para alinhar. É, tem espaço. Meu Deus. Aqui tá. Aqui tá. É porque aqui dá uma falsa impressão, tá? Que aqui não é o que vai alinhar. É, não é assim que vai alinhar, né? Aí não dá uma falsa impressão. Era o que tá dando uma visão de assimetria. Exato. Bom, enfim. Vou fazer isso para agradar o Lucas. Não, obrigado. É o toque. Tá certo. Até no trampo do professor, o Lucas da Pitaco, meu pai eterno. Tá certo, tá certo. Dá angústia mesmo. Então, o que a gente pode fazer? Já que eu tenho alinhado os meus fundos aqui, eu posso agrupar a arte. Então, eu seleciono com a ferramenta seleção e dou um Ctrl G ou botão direito, agrupar, tá? Então, aqui eu vou fazer sem o atalho. Selecionei, botão direito, agrupar. Eu tenho essas duas peças já, eu preciso mover essas duas peças, na verdade, copiar essas duas peças para baixo aqui, para a minha máscara de verniz frente e para a minha máscara de verniz verso. Então, clico nas duas aqui, com o Alt, eu venho e arrasto e aperto o Shift. Então, ele já veio enquadrando bonitinho, ó. Professor, me Já perdi na ficou... parte do depois de agrupar. Então, bora lá. Agrupei, selecionei os dois, as duas artes. Aperto o Alt e apareceu aquela setinha branca ali, não apareceu? Aí eu vou clicar no mouse, com o botão esquerdo, e arrasto aqui. Aperto o Shift junto com o Alt. E aí vou alinhando, ó. Ele alinhou automaticamente. Ah, eu tenho que copiar a parte de cima na parte de baixo, é isso? Entendi. Vou fazer isso? de novo. Vou fazer de novo. Isso, Mal, tem que duplicar, né? Fazer uma cópia para baixo. Ah, entendi. É um copia e cola da parte da frente. Mas se eu fizer Ctrl+C, Ctrl+V, eu não consigo não, eu centralizar faço segurando o Alt mais mesmo. rápido, entendeu? Eu falo... Entendi. Não, mas é só para entender essa parte. Beleza. Apertei o Alt, então, vim aqui. Cliquei e arrastei. Se eu não apertar o Shift, ele não alinha. Se eu apertar o Shift, ó, ele automaticamente alinha com a minha parte de cima. Ô Landiva, antes de você finalizar isso daí, me ensina como coloca duas pranchetas adicionais bem alinhadas. Porque quando eu fiz o meu cartão, eu fiz só duas pranchetas. Esqueci, tinha que ser 4 por causa dos dois do relevo, né, que vai colocar. Fechou. Para quem tá com problemas de prancheta, tem uma ferramenta chamada prancheta, que é essa daqui que tá bonitinha aqui na ferramenta. Aqui, ó, ferramenta prancheta, tá? Mas aqui a gente tem a parte que a gente organiza, tá? No caso do Lucas, por exemplo, ele precisa organizar porque ele criou mais duas pranchetas e todas ficaram desalinhadas. Então ele não conseguiria fazer isso que eu acabei de fazer para vocês, certo? Ele vem nesses 3 tracinhos aqui na ferramenta prancheta. Se você não achar aqui, Lucas, você vem em janela e vai lá em prancheta, tá? Vai aparecer essa interface aqui para você. Aí, veio aqui nas 3 e a gente vai lá na última opção, reorganizar todas as pranchetas.
Aqui ele vai ter o meu layout. Vai ter a coluna e o espaçamento. Então, se eu quiser aumentar o espaçamento, se eu quiser colocar mais colunas, eu venho aqui. Eu dou um OK, ó. Então, você viu que ele aumentou o meu espaçamento. Só que, se eu tiver algum item bloqueado na minha camada, ele não vai ler junto. Então, eu preciso desbloquear os itens primeiro, tá? Então, vou dar um Ctrl Z aqui. Em camadas. Vou desbloquear as margens. Vou em prancheta. Vou lá, reorganizar. E aí já coloquei tudo bonitinho aqui o que eu quero. Pronto. Agora ele alinhou tudo. Ok, Lucas? Perfeito, professor. Valeu mesmo. É o Padre Elvis. Então, fechou. Tranquilo, então, Lucas? Sim, sim. Tava com dúvida justamente nisso, porque eu adicionei as duas pranchetas e não tava conseguindo fazer o alinhamento correto. Fechou, nego. Onde? Oi. O verniz vai ser no cartão inteiro? Não, nega. A gente vai tá fazer agora. Valeu. Tá bom? Aí, dupliquei aqui, preciso desagrupar a minha parte lá de baixo. Porque é aqui que eu vou decidir aonde vai o verniz, tá? Desagrupei, eu posso excluir os fundos. Porque não vou fazer verniz total. Eu vou fazer verniz localizado, ou a gente pode chamar de verniz reserva, tá? Então, ficou aqui, se eu passar o mouse, ficou aqui essas informações. Deixa eu bloquear lá a minha margem de segurança. Que horrível, mano. Então eu só vou tirar onde eu quero o verniz. Eu vou tirar aí o meu background. E agora eu vou pintar ele de preto aonde eu quero que vá o verniz. Entendeu? Então, aqui, por exemplo, eu quero que vá verniz. Então, deixo tudo em 100% black. Entenderam? Ah, professor, eu não quero que no meio vá verniz. Eu só quero nas pontas. Então, eu vou lá e tiro o preenchimento. Só vai verniz nesse lugar onde está preto. Então a máquina ela vai entender que o 100% black vai ser o verniz, né? O relevo. Exatamente. O produtor gráfico, ele já está organizando isso e a máquina dele está calibrada para ler que o 100% black é a máscara de verniz. Professor, eu que eu não quero verniz, deixa em branco. Se você não quer verniz, você não vai ter nem essas páginas aqui. Ah, tá. Não, tô falando Só assim, vai ter o frente e agora daí do verso. quadradinho do meio eu não quero, aí eu deixo em branco. Não. Não, tô falando Você assim, deixa exemplo, se sem eu quisesse... cor. Ah, tá, entendi. Tá. Não é para colocar branco aqui, ó. Não coloca branco. Você vai deixar sem cor nenhum. Entendi. No caso, Professor, uma pergunta. O meu logo, ele tem uma parte que é branca. Aí essa parte eu deixo tudo preto? Se você quiser que tenha verniz, sim. Se você não quiser, não. Se eu quero verniz só no preto, eu deixo como tá, então. Ele é preto e branco. Ele tem que estar 100% black. Tem que estar essa cor aqui, ó. 100%. Tá escrito acho que preto. vai do Se design você pro logo, utilizar esse daqui, ó, já tá errado. Se você utilizar esse daqui, já tá errado. Tem que ser o 100% preto. Entendeu? Vou fuçar aqui pra ver se... É, porque às vezes a gente pensa que tá preto, mas a gente pegou aqui na paletinha e arrastou o mouse e pensa que é preto, mas não é. 100% black, eu tenho que ter todos os meus canais aqui, ó. Vou abrir para vocês verem. Eu tenho que ter todos os meus canais zerados e 100% com a cor chave, a cor preta.
Entenderam? Entendi, Sim, entendi. eu tô com uma dúvida, professor, no QR Code, no caso. O Uhum. QR Code que eu coloquei no meu cartão, eu fiz download de uma página, né? Coloquei lá o link e a imagem veio em PNG, em Bitmap. JPEG. Isso, bitmap, perfeito. Eu vou ter que Aham. fazer uma coloração na imagem, porque não vai estar 100% preto, né? Sim, o que você vai fazer é um quadrado, mano. Porque ele não vai imprimir os quadradinhos em si. Ele não vai fazer verniz pequeno, assim, de uma forma muito Detalhado. pequenininha e tudo. Você vai Entendi. fazer um quadradão nele, preto, né? Do tamanho do seu QR Code. Então ele vai ficar assim. Perfeito. E essa camada de verniz no QR Code não interfere na leitura, não, né? Não, não interfere. Não interfere. É como se a TV interfere na hora que a gente vai ler o QR Code? Não. Então, não importa a aparência dele em si. É só uma camada que vai estar por cima, né? Mas ela é translúcida, então não vai interferir em nada. Perfeito. Então vamos fazer a parte de trás. Aqui eu só tenho preenchimento. Então, selecionei o preenchimento. Aqui eu quero só o contorno, no meu caso. E aqui é tudo preenchimento também. Outra dúvida. O meu cartão, eu fiz ele com design com textura. Então, se eu quiser relevo na textura, eu vou ter que elaborar um jeito de colocar o preto onde tiver textura, é isso? Aí depende, Lucas. Aí tem que ver com a gráfica se ela vai conseguir colocar. Porque se você tiver textura ou relevo, o verniz vai aderir, né? Perfeito. Eu vou ter que ver aqui aí como é que vai ser, mas depende ele é muito. uma textura clássica, de bolinha, sabe? Mas você tá falando a textura do papel? Não. Na imagem. No caso, eu elaborei uma imagem que dá para poder pôr textura. E aí eu teria que... E a minha pergunta é essa, se eu teria que fazer detalhadamente onde, no caso, seriam as bolinhas. Se você... Então, são duas perguntas diferentes, tá, galera? Ó, só para vocês entenderem. A textura que o Lucas tá falando não é a textura do papel que a gente tá aprendendo aqui na aula de produção gráfica. O que ele tá falando é que ele fez um background ali com umas bolinhas e ele quer colocar verniz localizado nessas bolinhas. Se iria interferir ou não. É isso, não é? Perfeito, isso aí. Então, por exemplo, ele fez aqui. Só vou exemplificar, tá? É exatamente isso. Agora multiplica por 10 mil. Então, se ele fez isso daqui, ele quer colocar as texturas. Ele quer colocar aqui o verniz. Ele pode fazer, só que ele vai ter que fazer a camada da textura com o verniz, tudo em preto. Entendeu, Lucas? Entendi, porque assim, as bolinhas, elas têm cores mais suaves, então vou ter que fazer na camada de baixo ela com 5% de preto, só isso. Não entendi, fala de novo, por favor. É porque essas bolinhas, elas têm tipo cores em amarelo e são uma cor de um preto mais acinzentado, né? Então o que eu tenho que fazer é só pegar todas as bolinhas, jogar para baixo com um tom de preto. Mano, desculpa, eu vou pedir pra você de novo, porque o bebê não deixou, a minha esposa não deixou, eu não ouvi nada. De boa. Pega ele aqui, por favor. Vou. Oi. Mas é isso mesmo, amor, gente. Quê? É isso mesmo que você falou. Todas as bolinhas que você colocou, você vai colocar embaixo com preto. Então, porque elas são amarelinhas, né? Amarelas e cinza. Não isso importa, não é porque se ela é não amarela e cinza, aqui em cima, aqui Isso. ela tem que estar em preto, porque o verniz, ele é translúcido, ele não tem cor. Uhum. Né? Então ele vai estar na cor amarela, ó, eu deixei preto aqui.
Mas quando vier o impresso, ele vai estar uma camada translúcida e amarelo, não preto. Perfeito. Então eu vou ter que ser bem detalhista na hora de selecionar elas, né? Pra poder fazer direitinho. Ela não tá separada numa camada só? Então. Então, Mas é que algumas elas são. É porque ficou meio bagunçado, né? Algumas ficaram pra trás da camada, outras ficaram pra cima. Aí eu tenho que arrumar. entendi. Então, fechou. Aí, o que a gente vai precisar fazer, tá? Ah, professor, eu tenho um bitmap. No caso do Lucas, ele falou que ele tinha um bitmap que era o QR Code. Ah, eu também tenho um bitmap aqui. Então, coloquei uma foto, coloquei uma imagem e eu quero colocar verniz, né, nesse diacho desse negócio. Então, Coloca você. Aí eu vou tinha uma colocar. foto sua em cima. Vou colocar, peraí, vamos ver. No caso de uma foto real, tipo, de uma pessoa. Você vai colocar a foto mesmo. Se eu colocar o quadrado, que nem você colocou no QR Code, vai dar um relevo em tudo. Mas se eu fizer um desenho, só, tipo, por exemplo, na sua fisionomia, vai ficar o relevo só em você mesmo? Ó, eu vou querer imprimir esse cartão aqui, tá? Um exemplo, tá? Esse é um bitmap. Eu quero fazer aqui verniz localizado, né, nesses dois textos e em mim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar a máscara aonde eu quero o verniz. Entendi. Sensacional, velho. E aí você vai se contornar também, né? Exatamente. Então, coloquei a minha máscara aqui e agora eu preciso também fazer a minha máscara aqui. Tá bonitão, hein? Você é louco. São seus olhos. Meu, que trampo. Se você parar pra pensar no resultado final, vai valer a pena, porque vai ficar, mano, mara. Vamos ver aqui. Professor, mas então, como eu te disse, o meu logo ele é preto e branco. Se eu colocar na parte de baixo tudo preto, ele vai ficar com verniz no logo inteiro, né? Normal. No branco também. Mal. Depois você vai compartilhar sua tela para eu entender o que você tá falando. Né? Porque o logo dele, professor, é preto e branco. E sim, mal. Se você colocar, fizer ele todo preto na parte de baixo, até a parte branca vai ficar com verniz. A não ser que você queira. Beleza. Não, é isso que eu queria saber. Só colocar o logo na parte, o verniz no preto, né? Por questão de design, para dar relevo só no M preto. Gente, eu quero ver o cartão de vocês depois, hein? Manda no grupo. Pode pá, vou mandar. Eu tô curiosa. Mas eu acho que eu vou pôr nele inteiro, porque senão vai dar muito mais trabalho. Nossa, que preguiça do cão. Para ficar mais Não legal. é preguiça, professor. É que eu não tenho muita paciência pro Illustrator. Desculpa. Sou uma pessoa de desenhos. Não, eu gosto mais do Photoshop, você é mais legal de mexer. Então, olha só. Aí aqui vai o meu verniz. Entendeu? Entendi. Perfeito. Ó, esse vai ser o verniz. Nossa, eu vou parecer no Megamente. Pois é, olha o tamanho da cabeça. Megamente. Entenderam? Isso se eu tiver um bitmap. Aí eu preciso fazer o contorno bonitinho, porque senão não vai. Fechou? Fechou, é só isso? Perfeito. Calma, filha. Vocês acham que ia ser fácil assim, Landiva? Landiva não, a profissão que vocês escolheram pra vida de vocês. Mas não foi criação não, pelo amor de Deus. Não quero isso não pra minha vida, é muito difícil. Pois é, já sabe que não quer. Ai, gente, o melhor. Não tenho esse talento não. Ai. Então, beleza, ó. Eu até tentaria, mas não é aquele que eu amo, né? Mas eu sou orgulhosa de mim, sabe? Eu até que consegui fazer bem o cartão.
Então, eu desenrolei legal também, ficou bonitinho, meu. Depois eu vou mostrar pra vocês. Muito bom. Vou mostrar o meu também. Então vamos lá, salvei. Aí o que acontece? A gente já deixou a nossa arte pronta. Já tá aqui a capa, contra capa, a máscara de verniz frente e a máscara de verniz verso. Tá ok, tá pronto. Posso mandar pra gráfica? Tem que fechar o arquivo, né, direitinho. Eu acho que pode. Eu acho que não. Eu, no caso, Tá muito mandaria fácil sim. isso, tá faltando alguma coisa. Ô professor, Tem que esse complicar uma espaçamento coisa. aí não faz diferença? Oi? Esse espaçamento aí que você aumentou para poder dar exemplo faz diferença? Não, né? Não, só dei o espaçamento para te explicar. Beleza, mas se na hora de mandar para a gráfica não faz diferença. Não pode estar uma sobreposta à outra, né? Não, claro. Senão dá merda. Só, tipo, se tiver muito afastado. O importante é estar no mesmo... tá... Aí depende de você, cara. Aí você que pode organizar. Beleza. Se vocês não fizerem o esquema que eu falei para vocês de arrastar, shift aqui, trazer, o que dá para fazer é... Tem um Ctrl+C, Ctrl+V, ela surgiu aqui, certo? Vou clicar na minha camada, vou clicar nesse meu objeto, traz ele para cá e alinha lá, ó. Então ele alinhou, aí eu tiro o fundo, vou lá, faço tudo de novo, tá? Essa é uma parte também, mas eu acho que é mais trabalhoso. O outro jeito é melhor. Eu acho mais trabalhoso, mas tem gente que prefere. Tem gente que gosta de ter trabalho. Agora, a gente vai para a finalização do arquivo para ver se está tudo certinho para mandar para a gráfica. O que acontece nesse processo? A gente precisa ver como que o documento foi montado, se ele está certo, se o tamanho está certo. Então, eu vou na minha ferramenta prancheta, vou clicar na minha prancheta lá e vou avaliar. Ó, tá 9:5, tá certinho, ok. Eu venho aqui em cima está escrito CMYK. Então, ele está no processo de cor, no modo de cor correto. Ou eu posso vir em arquivo, modo de cor do documento, e ele vai estar flagzinho aqui, ó, cor CMYK. Posso vir em configuração do documento e ver se as minhas sangrias estão ok. 0,3 centímetros. Tá tudo certo. Ok. Então, não tem nada de errado com o meu arquivo em termo técnico. O que eu preciso fazer? Preciso gerar. Isso é o que a gente faz na agência, tá? E o que eu costumo fazer desde quando eu me entendo aí por designer. Eu salvo uma cópia do arquivo antes da impressão. Por quê? Essa cópia do arquivo vai ser a minha original, a que vai conter essas fontes aqui, ó. Por quê? O que a gente vai fazer? A gente vai em arquivo, salvar como, ou salvar uma cópia, tá? Aí depende do que vocês vão querer fazer. E eu coloco aqui, underline, curvas. E salvo ele aqui. Então, eu vou ter dois arquivos. Um que é cartão de visita Arnoldo e o outro que vai ser cartão de visita Arnoldo, underline, curvas. Ou eu posso deixar esse como underline editável e o outro underline curvas. Isso é como eu gosto de me organizar para que eu saiba ali que eu tenho o meu cartão editável e o outro que foi feito e mandado para a gráfica. Professor, tá? o que quer dizer esses curvas? Vou ensinar vocês. Vou ensinar, Lucas. Aqui você vai ver que já mudou o nome. Só que não se enganem. Você precisa checar se você está com os dois arquivos lá na sua pastinha que você salvou. Para você não fazer um em cima do outro, tá? Então vai lá, copia o arquivo, cola ou cria uma cópia ou salva como outro nome e verifica se os dois arquivos estão lá. O arquivo que você salvou, underline curvas, é o que a gente vai fazer as curvas. O que significa isso, professor? Eu tenho aqui uma fonte, certo? Essa fonte aqui se chama Roboto Black. Pode ser que na gráfica eu não tenha essa fonte. Se eu mandar o meu arquivo sem transformar isso em curvas, lá na gráfica pode mudar a minha fonte.
o software pode mudar a minha fonte e quando chegar na minha mão não vai ser a fonte que eu escolhi. Então, todos os componentes gráficos aqui que eu tenho, que são editáveis, eu preciso transformá-los em vetores. Eu preciso transformar eles em curvas. E como que eu faço isso? Seleciono todas as pranchetas. Ctrl Shift. Calma, filho, vamos no básico. Venho em tipo e vou lá e criar contornos. E aqui vocês vão ver que tem o atalho Shift Ctrl O, ok? Shift Ctrl O. Você cria contornos. Então, criei contorno. Olha só como ficou a minha fonte. Eu não consigo mais clicar aqui na ferramenta texto e editar ela, ó. Ela ficou com vários pontinhos de âncora, ó. Ou seja, ela virou um vetor. Então, ninguém mais consegue editar essa fonte, a não ser que o cara vá lá com a ferramenta seleção direta e vai clicando nas setinhas e deformando ela, alguma coisa assim. Mas, ou seja, o software e os computadores não vão reconhecer uma fonte em si, vão ver que é um vetor. Isso faz com que você não corra risco lá de dar alguma coisa de errado na hora da impressão. Entenderam? Sim. É a mesma coisa. Quando Uma coisa eu que eu fiz gosto de fazer um também é trabalho criar em uma casa pasta, muito top. Embaixo de todas essas camadas, com o arquivo original, no caso, com a fonte normal. E aí, em cima, eu coloco essa fonte aí, no caso, rasterizada, né? Tem problema ou é errado? Não, não é errado. É como você vai se organizar. Eu prefiro me organizar em 2 tipos de arquivo. Porque depois lá eu tenho que ficar fechando camada, tenho coisa sobreposta, então me irrita um pouco, entendeu? Eu prefiro ter 2 arquivos do que ter um monte de camadas e ficar escondendo as camadas e colocando uma por cima da outra. Aí começa a virar uma zona. Entendi. Entendeu? Então aqui eu tenho que converter tudo em curvas. Prontinho, tá tudo em curva, certo? Fechou. Aí... Sacudi. Mas a formiguinha não parava de subir. Não aguento mais escutar isso, gente. Mas vamos lá. Eu amo galinha pitadinha. Pois é, fique com ela. Aí, o que eu tenho que fazer? Agora já preparei o meu arquivo, já configurei, já deixei ele todo certinho, já está em curvas. Posso mandar para a gráfica. Como que eu fecho o arquivo? Vou lá em arquivo. Vou lá em salvar como. Em tipo, eu vou colocar Adobe PDF. E aqui tem a aparência de tudo ou de intervalo. Depende da gráfica, você vai ter que mandar 4 arquivos. Ou seja, capa contra capa, máscara de verniz frente e máscara de verniz verso. Outras gráficas, você vai mandar os 4 arquivos tudo num só. Então, vai depender da gráfica para você fazer isso. Se você tiver que mandar um por um, você vem em intervalo e vai fazer esse processo 4 vezes. Se você tiver que mandar tudo, você aperta tudo aqui e salva, ok? Então, vamos salvar. Já existe porque eu já dou essa aula de segunda-feira, então aparece que já existe porque eu já fiz uma vez. Sacudir, sacudir. Pronto. Aqui aparece a janela de predefinição. Aqui em cima eu tenho algumas alusões, que ele tem o PDF X1A, que a gente já falou um pouquinho sobre esse PDF que eu expliquei para vocês em aula, que ele é o cara que compacta o arquivo sem perder a qualidade do mesmo. E ele deixa lá o arquivo um pouquinho mais leve e faz com que as configurações do documento não se percam.
Então, esse é o PDF que a gente sempre vai fechar para impressão, tá? Desde que eu me entendo por gente, é nesse padrão aqui que a gente fecha o arquivo. Pode ser que daqui a alguns anos isso mude, mas desde que eu me entendo por gente, é o PDF X1A. E aí você clica lá no X1A. Oi. Pode acontecer de algum Illustrator não ter esse PDF ou não? Todos vão ter? Não acontece. Todos têm. Ah, tá bom. Beleza. Todos têm. Até os mais antigos. Beleza. Tá bom? Tá bom. Aí você vai clicar em PDF X1A. Ou seja, ele já vai fechar o arquivo nesse formato, que é o ideal para aí ter as informações do seu documento, tudo bonitinho, tá? O que a gente pode constatar aqui depois, nessa mesma aba aqui? A gente tem a parte de compactação, então ele vai falar, ó, sua arte está em 300 dpi, né? Ele vai compactar, mas ele vai deixar a qualidade da imagem ao máximo e tudo mais. Ele dá algumas definições aqui. Marcas e sangrias. Depois a gente vai ver essas marcas de aparagem quando a gente fizer a embalagem no segundo semestre. Por enquanto, é só mesmo para vocês conhecerem a interface. Sangria, se eu fosse colocar a minha sangria depois de ter criado o documento. Então, eu posso colocar aqui o 0,3 também, depois de ter criado o documento. Mas como eu já criei aqui com a sangria ideal, então não preciso colocar. As marcas de aparagem são aonde a guilhotina vai pegar e cortar. A gente também não precisa colocar nesse caso, tá? Lá na embalagem a gente vai colocar. Saída é o modo de couro, destino, né? A segurança, se eu quero fechar o meu PDF, colocar senha no meu PDF e assim vai. O resumo é de todas as ações que você fez, tá? Então, PDF X1A, salvar. Aí ele vai dar essa caixinha, deseja salvar, tal. Você vai desativar alguns recursos de edição. Isso é ótimo, eu quero desativar mesmo, porque eu já tenho o meu arquivo editável. Eu não quero que ninguém edite na gráfica, quero ele fechadinho assim mesmo. Mas eu posso ainda ativar o preservar recursos de edição do Illustrator. Eu posso abrir esse PDF no Illustrator e ele vai me dar cada uma desses vetores aqui também, tá? Eu dou um OK. Aí vamos lá para o nosso PDF. Vai abrir um PDF normal com as 4 guias e ele vai estar pronto para impressão. Agora, para achar nessa zona de área de trabalho que eu não organizei já há um ano. Então, deixa eu, se vocês não estão vendo, né? Não. Só um item, gente, que eu esqueci. E isso acontece muito, tá? Antes de você fazer isso em PDF, o que você tem que fazer aqui nesse arquivo? Quem acertar, eu vou já dar 1000 pontos. Tem que dar Ctrl 2? Congelar? Não. Peraí, gente, é o quê? Falou de dar 1000 pontos, a Giovana já veio lá do não sei da onde. Larguei até o Bruno Marrone aqui, fala aí. O que eu preciso tirar desse arquivo aqui, que tá errado, antes de mandar para impressão? O margem de segurança. O quadrado azul do de baixo. Exatamente. Então eu venho aqui em segurança. Camadas e escondo. Senão, os caras vão imprimir com a minha margem de segurança. E aí vai chegar o cartão com a margem de segurança e você vai ficar pé da vida. Beleza. Tá? Tá. Então, aí você vai salvar no mesmo esquema e vai abrir o PDFzinho lá, bonitinho, com o seu cartão. Deixa eu ver se vai abrir aqui.
Cadê meu PDF? Não tô achando aqui para compartilhar com vocês. Pronto, peraí que... Então aí vocês vão ver que tá os 4 arquivos. A capa, a contracapa, a máscara de verniz frente e a máscara de verniz verso. E aqui, ó, não dá para você clicar, não dá para você copiar, né, os dados aqui com a ferramenta texto, não dá para fazer nada disso. Esse é o PDF ideal para que você envie para impressão, tá? Beleza. Entenderam? Sim. Então, por hoje é isso. Dúvidas? Não, tranquilo. tranquilo. De boa? Não. Tranquilaço. Professor, tem que te mandar no e-mail o que a gente fez? Eu vou mandar no grupo do WhatsApp o que vocês têm que fazer. Manda fechado, né? Tá bom? Não, vocês vão mandar em Illustrator, mas vou mandar no grupo do WhatsApp o que vocês têm que fazer. Tá bom. Tá bom, gente? Curtam Periclão e Já boa acabou, noite tô pra no Bruno e vocês. Marrone já. Beijo. Ah, Bruno e Marrone. Vai ter o Pedro Sampaio também, hein, gente? Não, eu tô no negócio da cachaça, gente. É isso.